A gente segue falando sobre essas sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A repórter Yasmin Costa está lá em Brasília e conta como esse assunto repercutiu na capital. Boa noite, Yasmin. Lideranças diferentes, poderes já se manifestaram com apoio ao ministro? A repercussão já começou, viu, Gustavo? Boa noite para você também, para a Renata, para todo mundo que está acompanhando a gente. Há pouco, há cerca de meia hora, o Palácio do Planalto emitiu uma nota falando a respeito desse caso envolvendo as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nessa nota, o governo diz que é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira e que o governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo dessas sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses. Essa nota ainda fala que um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia, diz essa nota divulgada pelo Palácio do Planalto, horas depois dessa sanção aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Outros poderes também se manifestaram. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, usou as redes sociais também para se solidarizar ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa publicação, Hugo Mota diz o seguinte, abre aspas, a democracia brasileira é sustentada por 3 poderes que devem atuar com independência e harmonia, como estabelece a Constituição. E ele ainda diz que, como um país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigidas a membros de qualquer poder constituído pela República, constituído da República. Fecha aspas, essa publicação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, pelo menos a princípio ainda não se manifestou, mas a gente segue acompanhando porque essas manifestações estão chegando a todo momento, principalmente pelas redes sociais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ele também publicou uma nota, usou as redes sociais para falar sobre esse caso. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele defendeu que essa sanção contra Moraes representa um grave e inaceitável ataque à soberania do nosso país. Jorge Messias confirmou, inclusive, que todas as medidas adequadas de responsabilidade do Estado brasileiro para salvaguardar sua soberania em instituições, especialmente em relação à autonomia do Poder Judiciário, serão adotadas de forma ponderada e consistente nos fóruns e momentos adequados, finaliza essa publicação o advogado-geral da União. O colega do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, também se manifestou sobre esse caso. Flávio Dino fez uma publicação se solidarizando ao colega ali de Supremo e dizendo o seguinte, que Moraes está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado conforme a Constituição e que as decisões dele, de Moraes, são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, seja ele o plenário do STF ou a primeira turma do STF. Logo depois ali dessa repercussão imediata, claro, muita repercussão nos bastidores, mas o Supremo também emitiu uma nota oficial em nome da instituição. A gente também separou essa nota para trazer aqui para a nossa audiência, para entender como o Supremo reagiu a essa sanção contra Moraes. Em tela, essa publicação que diz o seguinte, que o julgamento de crimes que indicam atentado à grave democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente de seu papel constitucional e que encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal que a Procuradoria-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive ao ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles
o de golpe de Estado. Esse terceiro ponto da nota do STF diz que no âmbito da investigação foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas e que todas as decisões tomadas pelo relator do processo, no caso o ministro Alexandre de Moraes, foram confirmadas pelo colegiado. Essa nota do STF termina dizendo que o Supremo Tribunal Federal não vai se desviar do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo. Fecha aspas dessa publicação feita pelo Supremo Tribunal Federal. E há pouco também uma nota publicada pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República também ali se manifesta a favor do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que essa decisão tomada pelos Estados Unidos é uma decisão em decorrência do desempenho das funções que Moraes vem adotando, e dentro do Congresso Nacional as reações estão realmente divididas. Os parlamentares da base do governo avaliam que essa foi uma medida ali contra o ministro Alexandre de Moraes, mas que tem um viés muito político. Já a oposição diz que essa era uma medida que deveria ser imposta pelo Senado Federal, que não fez isso e agora um Estado estrangeiro está fazendo. Cenas que a gente vai continuar acompanhando por aqui, porque sem dúvida nenhuma esse é um assunto que ainda vai repercutir e o presidente Lula, há uma expectativa dele se encontrar com os ministros agora à noite no Palácio da Alvorada, e sem dúvida eles vão tratar desse tema. Volto com vocês. Com certeza, Yasmin, a gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigada pelas suas informações por enquanto. Uma ótima noite para você.